Esse aqui é o vídeo perfeito para você que não faz ideia o que é o Bitcoin. Eu sei que você já quis entender o que é isso, mas você sempre cai em vídeos em que as pessoas falam como se a pessoa já soubesse o que é o Bitcoin. Você vai terminar esse vídeo entendendo definitivamente o que é o Bitcoin. Por que o Bitcoin é considerado por muitas pessoas a maior invenção desde a internet? Então vamos lá, você sabe que a gente está vivendo na era da revolução digital. Ou seja, várias coisas na nossa vida mudaram completamente nos últimos anos. Por exemplo, a forma como a gente se comunica. Não sei qual é a sua idade, mas eu tenho atualmente 36 anos. Quando eu era criança, todo mundo tinha telefone fixo na sua casa. E eu me lembro quando meu avô, pai da minha mãe, que infelizmente já morreu, ele era nordestino, e aí quando ele se separou da minha avó, ele voltou lá pra Alagoas, a terra natal dele. E aí a partir de então, a gente só falava com meu avô através de cartas. Eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 6 anos quando isso aconteceu. Uma vez por mês chegava uma carta do meu avô, escrita à mão, que ele colocava até um talquinho nessa carta. E era a única forma que a gente tinha de ter notícias do meu avô, porque uma ligação para outro estado era caríssima, e como a maioria das famílias do Brasil, a gente não tinha grana para gastar numa ligação dessas. E isso eu tô falando de mais ou menos 30 anos atrás, o que é totalmente diferente de hoje em dia. Se isso tivesse acontecido hoje, eu teria condições de falar por vídeo em tempo real, ilimitado, de graça. E aí você tá se perguntando agora, tá, Daniel, e o que isso tem a ver com Bitcoin? Se você observar vários setores da nossa sociedade, várias coisas na nossa vida foram revolucionadas por essa revolução que a gente tá vivendo, que é a revolução digital. Então eu falei sobre comunicação, a parte audiovisual foi revolucionada, por isso aqui que a gente tá fazendo aqui o YouTube. Se você tem mais ou menos a minha idade, quando você era criança, a sua infância foi 100% em frente a uma televisão. E hoje em dia, minha filha, que tem 3 anos, ela nem sabe o que é uma televisão, eu nem tenho televisão na minha casa. Meu pai, por exemplo, faltam alguns anos pra ele se aposentar. Hoje ele tem 62 anos de idade. Na idade que ele tem, seria muito difícil ele conseguir um emprego, mas com o que ele trabalha? Como Uber lá em São Paulo. Isso é uma coisa que há 15 anos atrás não existia. O emprego informal todo pelo celular via internet. Então tem diversos outros aspectos da nossa vida que mudaram completamente, mas existe um aspecto específico que é de extrema relevância, que a gente lidar com isso todos os dias, o tempo todo, mas que ainda não existia a tecnologia necessária para que ele também fosse revolucionado como outros aspectos, que é exatamente o dinheiro. Por quê? Qual que era a dificuldade de um dinheiro em um ambiente digital? O ambiente digital é um ambiente onde você consegue, por exemplo, duplicar coisas de maneira muito fácil. Agora imagine isso com dinheiro. Se existisse a possibilidade de você ter 10 reais em um arquivo digital, só que você teria a possibilidade de copiar esse arquivo várias vezes, e aí todo mundo ia fazer isso, todo mundo ia ficar milionário, ia gerar uma inflação gigantesca, que inflação basicamente é isso, é quando o volume de dinheiro é muito grande que ele fica desvalorizado, então todo mundo ia ser milionário, mas o nosso dinheiro não ia valer nada, ia ser um caos. Então por essa dificuldade de criar coisas únicas em um ambiente digital, que o dinheiro ainda era totalmente analógico, através de papel, moeda. Mais recentemente a gente utiliza isso de maneira digital através dos aplicativos do nosso banco, mas o saldo que a gente tem no nosso banco é uma representação do dinheiro analógico que a gente tem, no nosso caso aqui no Brasil, os reais. E qual que é o problema disso? O nosso dinheiro, o real, é uma coisa que foi imposta a nós. Então, se você quiser fazer qualquer tipo de negócio aqui no Brasil, você tem que fazer em reais. Você não tem uma outra opção. E o que acontece com o nosso dinheiro todos os anos? Ele se desvaloriza ao longo do tempo através da inflação. A inflação é a desvalorização do nosso dinheiro, e isso se manifesta de que forma? Através do aumento do preço dos produtos. Como não tem como uma nota de 10 virar uma nota de 9, a sua nota de 10 continua sendo uma nota de 10, mas o produto que você ia comprar por 10 reais passa a custar 11, 12, 13. Isso está acontecendo porque, na verdade, não é o produto que mudou, é o seu dinheiro que está perdendo valor ao longo do tempo. Porque cada vez mais o governo, conforme ele vai precisando de dinheiro, ele vai imprimindo mais dinheiro, ele vai colocando mais dinheiro no mercado, e isso por uma simples questão de oferta e demanda. Quanto mais dinheiro tem no mercado, menos ele vale. E você não tem muito o que fazer em relação a isso. Então imagine que frustrante que é pra nós. Você trabalha a vida inteira, estuda pra conseguir um emprego, pra ganhar um dinheiro, e aí você junta uma quantidade de dinheiro. Se você deixar ele guardado com você, esse dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo. Por isso que a gente investe o nosso dinheiro. Esse canal aqui é o Investir é Pra Você. Um dos principais objetivos de você investir o seu dinheiro, ao invés de apenas guardar ele embaixo do colchão, é para que ele supere a inflação, para que ele tenha uma rentabilidade que seja acima da inflação, e assim você não perca valor do dinheiro que você suou tanto para conquistar. Só que o que acontece é que essa impressão de dinheiro muito grande feita pelos governos, na maioria das vezes é por uma simples irresponsabilidade dos governantes. Eles não sabem administrar muito bem as contas do país, gastam mais do que devem, muitas vezes com corrupção, e aí para consertar os problemas que eles mesmos causam, eles têm esse poder de imprimir mais dinheiro, só que imprimindo mais dinheiro, eles estão gerando inflação que na verdade está tirando dinheiro do nosso bolso. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Até então, a gente não tinha saída para esse sistema
falho que foi imposto a nós. Veja que nesse gráfico dá pra ver claramente que R$100 lá em 1994, lá em dezembro de 2023, valeria apenas R$12,66. Então isso é uma coisa horrível. Imagine o seu patrimônio de uma vida que você conquistou e perdendo valor ao longo do tempo e você não tem o que fazer, você é simplesmente refém de um sistema. Então aqui é que entra o Bitcoin. No ano de 2008, nós tivemos uma das maiores crises financeiras da história, a crise conhecida como crise do subprime, que basicamente foi consequência de várias irresponsabilidades que estavam acontecendo com o dinheiro das pessoas lá naquela época, em 2008. Inclusive tem um filme muito bom que chama A Grande Aposta. Se um dia você quiser entender melhor essa crise de 2008, assiste esse filme que ele explica bem o porquê que essa crise aconteceu. E nessa época um colapso financeiro aconteceu. Vários bancos quebraram e o governo americano foi obrigado a imprimir muito dinheiro para salvar várias empresas, para a economia não quebrar como um todo e não dar um problema ainda maior. Acontece que muita gente perdeu muito dinheiro nessa época e, mais uma vez, é aquela questão de você ser refém de um sistema. No caso, os americanos, eles têm uma moeda um pouco mais forte que a nossa, que é o dólar. Mas o dólar também tem inflação. O dólar se desvaloriza numa velocidade um pouco menor, mas ele também se desvaloriza ao longo do tempo e acontecem de tempos em tempos essas crises, esses colapsos que fazem um monte de gente perder dinheiro e muitas vezes perder um patrimônio de uma vida inteira. E exatamente nessa época que uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto, que na verdade ninguém sabe ao certo se o Satoshi Nakamoto é uma pessoa ou se era uma empresa, um grupo de pessoas, que a única coisa que a gente sabe é que não era o verdadeiro nome dessa pessoa, era só um apelido que ele deu pra ele mesmo, criou uma tecnologia chamada blockchain, que é a tecnologia que resolvia aquele problema que eu falei no início do vídeo. Essa tecnologia blockchain, explicando de maneira bem simples aqui nesse vídeo, ela permite com que coisas sejam únicas em um ambiente digital. Então, em cima dessa tecnologia, foi possível a criação do Bitcoin. E antes do Bitcoin, já tiveram outras tentativas de moedas digitais que nunca deram certo, por essas limitações que a tecnologia tinha até então, de criar um dinheiro único, que não fosse fraudado, que não fosse gerar vários outros problemas. Porque isso acontece muito na história da humanidade. Muitas vezes as pessoas têm ideias muito boas, mas a tecnologia, o mundo não tá pronto para aquela ideia ainda. Então a genialidade do Satoshi Nakamoto foi ter criado o Bitcoin no exato momento em que o mundo estava passando por essa crise, que demonstrou claramente como o nosso sistema monetário é totalmente falho, e no momento em que a tecnologia do mundo estava pronta para a criação de uma moeda como o Bitcoin. E depois disso, várias outras criptomoedas surgiram em cima dessa mesma tecnologia, o blockchain. Mas o que torna o Bitcoin tão especial? O primeiro motivo é exatamente o fato dele não ser centralizado em ninguém ou em nenhuma empresa. Então, ninguém sabe ao certo quem é o Satoshi Nakamoto, porque depois de alguns anos dele ter criado o Bitcoin, ele simplesmente desapareceu. Ninguém sabe se é uma pessoa que já morreu ou se é de fato uma pessoa, mas exatamente o fato de ninguém saber quem criou é que torna o Bitcoin tão especial, porque o Bitcoin é uma moeda que não tem um dono, ele simplesmente está na mão de todas as pessoas e ele não tem um banco central, uma instituição que controla, que emite novas moedas. Ele foi criado com regras bem estabelecidas, que eu já vou te explicar um pouco melhor como são essas regras. Ele não tem um dono, ele tá na mão de todas as pessoas que têm Bitcoin e as próprias pessoas são a rede do Bitcoin. Ele é uma moeda 100% descentralizada de verdade, o que torna a rede do Bitcoin uma coisa muito segura, que não tem como uma pessoa derrubar, porque ela não tá num lugar específico ou na mão de uma pessoa específica, ela tá na mão de todos os usuários. E outra coisa que torna o Bitcoin tão especial é exatamente as regras bem definidas da moeda, porque o Satoshi Nakamoto, quando criou o Bitcoin, lá no início ele já tinha determinado que o número máximo de Bitcoin que nós teríamos é 21 milhões de Bitcoin. Então veja como é uma moeda muito escassa, porque na Terra nós temos mais de 7 bilhões de habitantes. Só para você ter uma ideia aí, pra gente fazer uma comparação um pouco mais próxima da nossa realidade aqui, no Brasil nós temos por volta de 200 milhões de habitantes. No estado de São Paulo, aqui onde eu moro, nós temos por volta de 40 milhões de habitantes. Então veja que não tem um Bitcoin nem para cada habitante do estado de São Paulo. Imagine para todas as pessoas da Terra. Então perceba como o Bitcoin é muito escasso. Ter um Bitcoin é uma coisa para poucos e cada vez vai ficar mais difícil. E atualmente, na data de gravação desse vídeo, tô gravando esse vídeo aqui exatamente no dia 17 de setembro de 2024. Quero registrar essa data aqui porque eu sei que pessoas vão ver esse vídeo aqui no futuro e hoje, exatamente na data de gravação desse vídeo, o Bitcoin está custando 330 mil reais. Então você já pode deixar aqui nos comentários quanto que está o preço do Bitcoin na data que você tá vendo esse vídeo aí. Coloca nos comentários aqui a data e o preço do Bitcoin para a gente ter esse registro histórico aqui. Então eu tô aqui no CoinMarketCap, que é o principal site para você ver informações sobre criptomoedas em geral. Aqui embaixo tem essa informação aqui que é muito importante, que é fornecimento em circulação. Então atualmente nós temos em circulação 19.760.000 Bitcoins, o que é 94,7% de todos os Bitcoins que nós vamos ter. Então perceba, nós estamos aqui em 2023
2024 e nós já temos quase 95% dos bitcoins em circulação. E esses outros mais ou menos 6% que falta vão ser produzidos, o termo certo é minerado, já vou te explicar melhor isso aqui, até 2140. Até lá, nem eu, nem você que tá vendo esse vídeo aqui estaremos mais aqui na Terra. Então perceba como é uma coisa muito escassa. E como que funciona essa produção de Bitcoin, essa mineração? Quando você faz uma transação em Bitcoin, essas transações são feitas em blocos. E essas transações são feitas pelos mineradores, que são as pessoas que têm supercomputadores lá que processam essas transações. Assim como as transações são processadas quando você faz um Pix, quando você faz um cartão de crédito, isso é feito por um sistema centralizado. No caso do Bitcoin, existem vários mineradores, pessoas que se propõem a fazer essa mineração com computadores super potentes para processarem todas essas transações e eles ganham uma recompensa em Bitcoins, que são as taxas que você paga para fazer transações em Bitcoins. Essas taxas são pagas para essas pessoas que fazem essa mineração e aí que são gerados esses novos Bitcoins. E na programação do Bitcoin ainda tem uma outra coisa muito interessante que é o halving, que aconteceu nesse ano aqui de 2024 e ele acontece mais ou menos a cada 4 anos. O que acontece nesse halving? Esse termo halving significa metade em inglês e é exatamente isso que acontece. Lá em 2009, quando teve o primeiro halving, o Bitcoin passou a gerar somente 50 Bitcoins a cada novo bloco de transações. E aí você consegue ver nessa imagem aí que no halving de 2012 caiu pela metade, passou a gerar apenas 25. No halving de 2016 passou para apenas 12,5. No de 2020 apenas 6,25 e no de 2024 apenas 3,125. Esse é o número de Bitcoins que é gerado mais ou menos a cada 10 minutos nesse bloco de transações. Então quer dizer, daqui a 4 anos, mais ou menos em 2028, esse número vai cair pela metade e depois pela metade. Então perceba como a geração de Bitcoin vai ficar cada vez mais lenta até que lá em 2140 sejam gerados os últimos Bitcoins e aí nós vamos ter o total de 21 milhões de Bitcoins. E aí talvez você pode estar se perguntando assim, pô, entendi, é uma revolução realmente, é um dinheiro que consegue ser único em um ambiente digital, é extremamente escasso, mas o que isso vai mudar na minha vida aqui? Cidadão comum que tem o meu trabalho, ganha em reais, em que o Bitcoin pode ser útil para mim? O Bitcoin, ele tem uma coisa muito poderosa que todas as outras moedas normais, como real, dólar, não tem, que é exatamente essa escassez e essa previsibilidade no número de moedas. Nenhum governo controla o Bitcoin. Ninguém tem o poder de ir lá e criar novos Bitcoins. Nós temos esses 19 milhões agora em circulação, nós vamos ter somente 21 milhões e é isso e nada mais. Então o Bitcoin é um sistema extremamente seguro e centralizado, em que não tem nenhum dono e ele não tá preso em nenhum lugar onde alguém pode ir lá e simplesmente puxar o Bitcoin da tomada e ele parar de funcionar. Ele tá na mão de todos os usuários e é uma rede extremamente estável que está no ar e nunca sai do ar. Grandes empresas às vezes saem do ar, o Facebook, por exemplo, sai do ar, o Instagram, que é de uma empresa gigante, mas o Bitcoin tem uma rede extremamente estável, descentralizada, segura, ele é extremamente escasso e da mesma forma que eu te expliquei lá no início, que por uma questão de oferta e demanda, quando os governos imprimem mais dinheiro, a oferta do dinheiro tá aumentando, então isso desvaloriza o dinheiro, no Bitcoin acontece exatamente o contrário. O Bitcoin tem um número limitado de moedas que nunca mais vão ter mais do que 21 milhões de moedas e a demanda pro Bitcoin só vem crescendo. É só você notar, alguns anos atrás, quase não se falava de Bitcoin, pouquíssimas pessoas falavam sobre isso. O Bitcoin era uma coisa vista como quase um crime, uma coisa errada que as pessoas usavam para cometer crimes na Deep Web. E olha só a situação que a gente tá hoje em 2024. Praticamente todos os bancos te permitem que você compre Bitcoin direto na plataforma deles. Por exemplo, o Nubank, que é um dos maiores bancos do Brasil, dentro do aplicativo do Nubank, você consegue comprar Bitcoins. O Itaú tem uma ETF de Bitcoin. Você pode investir em Bitcoin através da ETF do próprio Itaú. Recentemente, o Banco do Brasil passou a aceitar Bitcoin como meio de pagamento dos planos de previdência dele. Então perceba como o Bitcoin está cada vez se tornando mais presente na nossa sociedade. As grandes instituições estão aceitando, o que valida cada vez mais o projeto. Nesse ano aqui aconteceu uma outra coisa muito relevante, que foi o lançamento das ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. Já existiam ETFs de Bitcoin aqui no Brasil e em alguns outros países, mas o fato de agora ter nos Estados Unidos é uma chancela muito grande, porque o mercado americano é o maior mercado do mundo disparado, é onde as pessoas do mundo inteiro investem o seu dinheiro, é um mercado extremamente regulado. A SEC, que é a instituição que controla os investimentos lá nos Estados Unidos, são extremamente rigorosos e eles permitiram o lançamento
investimento de ETFs de Bitcoin. O que isso significa? São fundos de investimento que são negociados na bolsa de valores, onde a pessoa pode investir em Bitcoin sem necessariamente comprar diretamente o Bitcoin. Ela compra cotas de um fundo, no mesmo lugar onde ela já compra as ações, os títulos públicos, os investimentos normais dela. Ela consegue, através da bolsa de valores dos Estados Unidos, investir em Bitcoin hoje em dia. Então isso traz algumas consequências muito incríveis para o Bitcoin, que é a chancela de um mercado extremamente consolidado e rígido como o mercado americano, e também uma porta de entrada para uma quantidade enorme de novo dinheiro entrar no Bitcoin. Então imagine, uma moeda que a cada 4 anos fica cada vez mais escassa e que cada vez mais o interesse das pessoas aumenta. O que vai acontecer com o preço desse ativo? Obviamente que ele tem uma tendência enorme de se valorizar no longo prazo. O Bitcoin é um ativo de renda variável, ele não vai se valorizar como uma renda fixa em linha reta. Pelo contrário, ele é extremamente volátil. É normal o Bitcoin ter quedas no preço de 20, 30%, depois sobe 40, 50%. O preço do Bitcoin é uma loucura, porque apesar dele já existir desde 2008, ele ainda está no estágio inicial. E o Bitcoin é um ativo que você pode negociar ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, óbvio, ele tá na mão das pessoas. Então, qualquer notícia que sai ou as pessoas ficam com medo, elas já podem vender facilmente esse ativo. Então, isso que é uma coisa legal, essa liquidez, né? Esse termo significa a facilidade que você tem de comprar e vender um investimento. Por exemplo, se o seu patrimônio é uma casa, a casa é um patrimônio que não tem liquidez. Se você quiser se desfazer desse investimento e pegar o dinheiro, pode demorar alguns anos para você conseguir vender sua casa. Alguns investimentos, como um CDB de um banco, pode ficar travado por 1 ano, 2 anos. A maioria dos investimentos em bolsa de valores você só consegue negociar durante a semana em horário comercial. Já o Bitcoin, ele tem liquidez 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ele é negociado no planeta inteiro. Então é uma coisa muito legal, porém isso faz o Bitcoin também ser extremamente volátil. Se você tiver interesse em investir em Bitcoin, você já tem que ter consciência disso. Então agora você pode estar se perguntando, tá, gostei bastante do Bitcoin, entendi toda a ideia, mas em que ele vai ser útil para mim? Porque eu nunca vi ninguém comprar nada em Bitcoin até hoje. E de fato, o Bitcoin como um meio de transação, ele não é a melhor solução, porque as transações não são instantâneas, elas têm um custo para você fazer essa transação. O legal do Bitcoin é se, por exemplo, você quer transferir dinheiro para uma pessoa em outro país, que talvez fosse ser uma coisa um pouco complexa, você tem que fazer câmbio, pagar taxa, você pode fazer essa transferência via Bitcoin, e aí a pessoa converte depois esse Bitcoin na moeda que ela quiser usar. Mas o principal benefício do Bitcoin é ser uma reserva de valor, uma coisa que o ouro, até hoje, era a principal reserva de valor. Os governos têm ouro estocado, porque o ouro tem essa propriedade também de ser muito escasso e conservar o valor do seu patrimônio. Então, como eu te expliquei que o real tem essa tendência de se desvalorizar ao longo dos anos, o ouro era uma coisa muito mais eficiente para conservar o valor. Vamos supor que você tem um valor grande aí, R$1 milhão, e aí você converte isso em ouro, o ouro vai conservar o poder de compra desse 1 milhão muito melhor do que se você deixasse ele em real, principalmente se você não investisse isso em lugar nenhum. Mas o Bitcoin, com todas essas propriedades que eu te apresentei aqui, ele tem o potencial de ser uma reserva de valor mais poderosa do que o ouro, porque ele é mais escasso que o ouro. A qualquer momento alguém pode encontrar uma nova jazida de ouro, pode cair um meteoro na Terra que tenha ouro e vai aumentar muito mais a oferta do ouro no mundo. É uma incógnita a oferta total de ouro que nós temos. Já o Bitcoin, isso é extremamente bem definido. Ele é extremamente líquido, você pode transferir isso para qualquer pessoa do mundo a qualquer momento e você pode guardar com você mesmo o seu Bitcoin. Então ele, para fazer esse papel de reserva de valor, é extremamente eficiente e aos poucos as pessoas estão percebendo isso. Hoje nós já temos um país, que é El Salvador, que tem o Bitcoin como moeda oficial e eles têm esse caixa deles lá no país, essa reserva feita em Bitcoin. Hoje nós temos visto várias empresas que estão fazendo o caixa delas em Bitcoin também. A mais famosa de todas é a MicroStrategy, do Michael Saylor, que é um empresário americano muito famoso. Ele é um entusiasta de Bitcoin, então ele compra muito Bitcoin. A empresa dele, a MicroStrategy, é a empresa que mais tem Bitcoin no mundo, e isso tá no estágio muito inicial. Esse ano a gente já teve várias demonstrações de como o Bitcoin tem se consolidado nas instituições financeiras mais importantes do mundo. A tendência é que cada vez mais pessoas entendam isso aqui que eu tô te explicando e comecem a comprar Bitcoin. Empresas e quem sabe até países fazendo a sua reserva de valor em Bitcoin. Ou seja, oferta limitada, demanda aumentando, o preço do Bitcoin tende a aumentar muito no longo prazo. E agora, para finalizar, eu vou te falar sobre as principais formas de você comprar Bitcoin hoje em dia. A forma mais simples de todas para mim é através de ETFs. Então, se você já é uma pessoa que investe lá em ações, fundos imobiliários, essa forma é muito simples porque na própria corretora que você já faz seus investimentos, você pode ir lá e comprar uma ETF como, por exemplo, o QBTC11 ou o BITH11, que são ETFs 100% de Bitcoin. Ou como a que eu tenho na minha carteira aqui, o Hash11, que é uma ETF que tem mais ou menos 70% em Bitcoin e os outros 30% dividido em outras criptomoedas. Então essa é uma forma super simples de você se expor ao Bitcoin. Você não vai ter o próprio Bitcoin com você, mas você consegue se expor a essa classe
classe de ativo dessa forma. Eu, na verdade, prefiro comprar o próprio Bitcoin, mas como eu tô no começo da minha carteira aqui, e minha carteira tem esse fator didático aqui que eu invisto junto com você todos os meses, eu gosto de deixar minha carteira o mais simples possível, principalmente nesse começo aqui pra gente aprender junto. Eu tô investindo através do Hash11, mas com certeza no futuro próximo, conforme meu patrimônio crescer um pouco mais, eu vou comprar os meus Bitcoins individualmente. E a outra forma, que é a mais clássica de você investir, é comprando os próprios Bitcoins. Hoje em dia você consegue fazer isso através do seu banco e através de corretoras específicas de criptomoedas. Então, por exemplo, aqui no aplicativo do Nubank eu consigo comprar Bitcoin, mas eu não recomendo que você faça isso, porque as taxas do Nubank são muito altas. Elas partem aqui a partir de 1,4 de taxa, que é muito alto mesmo, e elas podem cair até 0,8 se você negociar a partir de R$2.000 nos últimos 30 dias. Então são taxas muito altas. Quando nós tínhamos as Nucoins, que são a criptomoeda do Nubank, até valia a pena negociar criptomoedas aqui pelo aplicativo do Nubank, porque você ganhava um cashback em Nucoins que compensava essa taxa. Mas recentemente, como eles reformularam esse projeto, hoje em dia definitivamente não vale mais a pena você investir em criptomoedas aqui pelo aplicativo do Nubank, porque as taxas são muito altas mesmo. Existem várias corretoras de criptomoedas que você pode investir com taxas muito mais baixas. Então é isso, esse vídeo aqui ficou bem grande, mas eu quis fazer ele dessa forma mesmo, sem pressa, explicando aqui bem detalhadamente o que é o Bitcoin. Eu gostaria de saber de você, se você conseguiu entender. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu leio e respondo a todos os comentários. E eu gostaria de saber de você também se você tem interesse sobre esse assunto, se você gostaria que eu fizesse mais vídeos sobre Bitcoin, sobre criptomoedas em geral, assim como nós falamos aqui de oferta e demanda. Se vocês me mostrarem aqui nos comentários que tem oferta para esse tipo de assunto, eu vou prover essa demanda e vou produzir mais vídeos sobre esse assunto aqui para vocês no canal.